Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Baez, este é o canal História Integrada Edu Baez. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora, aí embaixo, clique em inscrever-se, ative o sininho, dá um joinha para esse vídeo, por favor. É muito importante que você faça isso. Eu estou conversando com você sobre história do Brasil colônia, e agora vou falar sobre período pré-colonial e mercantilismo. Para entender o que foi a empresa colonial feita por Portugal no Brasil, eu preciso entender o que está por detrás dessa mentalidade, dessa estrutura, e também o período que antecedeu a implantação da colônia. Lembre-se sempre de uma coisa: colônia é uma empresa estatal. Se é uma empresa estatal, o investimento é do Estado, o lucro do Estado. O Estado é o grande protagonista desta estrutura, ok? Acompanhe comigo e vamos em frente. Começaremos falando sobre mercantilismo e colonização. Veja só, o que nós precisamos saber disso aqui? Primeiro, no contexto da grande revolução comercial que aconteceu entre os séculos XV e XVIII, nós vamos observar o surgimento da primeira forma organizada de capitalismo, denominada de capitalismo comercial, derivado das transformações da fase pré-capitalista, que viu surgir a transição do trabalho servil para o assalariado, o surgimento do mercado, da burguesia, de toda a estrutura pré-capitalista da moeda e tudo mais. A partir do século XV, nós temos um cenário na Europa de grande expansão da atividade comercial. Essa grande expansão da atividade comercial, capitaneado por Portugal, que é a primeira grande nação a fazer isso, vai reordenar o cenário do comércio mundial. O descobrimento de metais preciosos na América Espanhola, sobretudo, e a entrada em grande quantidade desses metais preciosos no século XV e XVI, e XVII, consequentemente, mas XV e XVI num primeiro momento, vai promover um quadro inflacionário no cenário da Europa chamado de a Revolução dos Preços. Há um aumento significativo dos preços nesta inflação, decorrente da entrada de metais amoedáveis. Veja, tem mais dinheiro, os preços aumentam, mas as pessoas vão ter também algumas condições para poder acompanhar esses aumentos em função desses metais amoedáveis. Então, se organiza o primeiro modelo econômico capitalista, denominado de mercantilismo ou capitalismo comercial, que nós entendemos por esta definição pura e simples. É a política econômica adotada pelas nações absolutistas durante a Idade Moderna. E a Idade Moderna, você sabe muito bem, a Idade Moderna ela se estende de quando a quando? Do século XV, está tudo torto isso aqui, hein? Até o século XVIII, coincidentemente. Então, a Idade Moderna é a idade, em termos econômicos, do mercantilismo na Europa. O que é fonte de riqueza para o mercantilismo? Veja, não é sinal de riqueza. O sinal da riqueza é a acumulação de metal precioso. Mas como eu faço para acumular metal precioso ou de prata? Eu tenho que estimular a circulação de mercadorias, ou seja, o comércio. A mercantilização. O mercado se desenvolve e a burguesia está nessa história toda. Fundamental para que isso se desenvolva é a intervenção do Estado na economia. O Estado controla o modelo econômico. A partir disto, nós temos algumas características mais gerais que estão presentes aí na estrutura capitalista. Mas veja, associada à intervenção do Estado na economia com circulação de mercadorias, a balança comercial favorável é fundamental. Eu tenho que exportar mais do que eu vendo. Só que tem um detalhe: as nações praticam protecionismo alfandegário. E até onde você e eu sabemos, atividade econômica, comércio internacional vem de duas mãos. Se eu quero exportar, eu tenho que importar. Se eu crio barreiras para a importação no meu país, o país externo vai criar barreiras para comprar os meus produtos, para eu vender os meus produtos também. Então, eu preciso criar um mercado compulsório, alguém que vai comprar os meus produtos. É nesse cenário que nós temos a prática do colonialismo. A colônia é um mercado compulsório para os produtos metropolitanos, uma reserva de mercado. A colonização ou o colonialismo ele pode ser tanto de exploração quanto de povoamento. Os dois fazem parte do mercantilismo. A América Inglesa, por exemplo, teve 9 colônias de povoamento, 4 de exploração.
ok? Então, o modelo de povoamento ele é um modelo mercantilista, mas com uma característica própria. Lembre-se, uma colônia, qualquer que seja ela, tem a mesma função sempre: absorver o excedente metropolitano. Esta é a função de uma colônia. Uma colônia de exploração vai absorver o excedente de produção e comércio. Uma colônia de povoamento vai absorver o excedente humano. Mas não é qualquer excedente humano, não é que tem gente demais na metrópole, aí eu vou mandar para a colônia. Não, tem gente que eu não quero, tem indesejável, e aí eu mando para essa colônia de povoamento, e de preferência que ele não volte. A ideia é essa. Escravidão é outra prática, né? Porque no processo de colonização faltam braços para a colonização da América, e o tráfico negreiro dá um lucro danado. Então você associa as duas coisas. E a pirataria, caso eu não consiga controlar desta forma, eu apelo para o Jack Sparrow. Eu arrumo um pirata a serviço do Estado para saquear a nação adversária. Para você poder enxergar isso um pouco melhor, eu bolei um gráfico. Dá uma olhadinha. Né? Gráfico não, perdão, é um diagrama para você poder entender. Olha só, você tem o Estado absolutista. O Estado absolutista, ele se aliou a quem? Ele se aliou à burguesia e apoia os seus negócios, principalmente porque ela vai pagar impostos, e quanto mais ela se desenvolver, mais impostos ela vai pagar. E para que esses impostos servirão ao Estado absolutista? Dentre outras coisas, para sustentar o clero e a nobreza com seus privilégios que vão apoiar esse Estado absolutista. Por isso que o Estado absolutista precisa controlar a economia e interfere na estrutura econômica com o tal do mercantilismo, que vai ter basicamente dois objetivos. O primeiro, acumular metal precioso. Veja, isso é objetivo, não é fonte de riqueza, mas é objetivo. E para alcançar esse objetivo, eu preciso circular mercadoria, eu preciso fazer comércio. Com o metalismo, com a acumulação de metal precioso, o que vai acontecer? O poder real se fortalece. Por que o poder real se fortalece? Porque o rei agora tem dinheiro, o rei tem, através dos tributos dessa burguesia acumulados no metalismo, condições de sustentar o clero e a nobreza. Ora, se ele vai sustentar o clero e a nobreza vai apoiá-lo. Enquanto ele tiver condições e dinheiro para sustentá-los, a nobreza vai achar ótimo, vai achar lindo o rei ter todo o poder que lhe garante cargos, privilégios, administração no reino assim estabelecido. Como o rei vai fazer isso? Como o Estado absolutista faz isso? Quais os meios para isso? Garantir a balança comercial favorável em superávit, proteger o mercado com tarifas alfandegárias, criar uma estrutura de colônias para absorver o excedente metropolitano, lembrando, produção e mercadorias, exploração, excedente humano, povoamento. A escravidão, lembrando que excedente humano é quem você não quer, né? Porque tem gente demais. Escravidão e tráfico de escravos dão um baita lucro, são incorporados a essa estrutura, mesmo porque não tem braço na Europa para tal. E se não der certo, o que eu falei no slide anterior? Chama o Jack Sparrow. Chamando o Jack Sparrow, ele resolve para você a pirataria, saqueando as estruturas e os navios das nações rivais. A estrutura de colonização, ela obedece ao que nós chamamos de pacto colonial. Então você tem de um lado a metrópole, está aqui a metrópole, enviando manufaturas, escravos e excedente humano para quem? Para a colônia de exploração, que em troca vai enviar os produtos tropicais que alcançam um alto valor na Europa, metais preciosos quando descobertos e matérias-primas para o desenvolvimento de manufaturas metropolitanas. Esta relação que você está vendo ali, que é uma estrutura muito próxima, é regida pela exclusividade metropolitana. A metrópole tem um monopólio comercial nessa estrutura, é o pacto colonial, ok? No caso de Portugal, isso não foi implantado de imediato no Brasil. Os primeiros 30 anos são marcados pelo desinteresse e abandono português, porque não havia uma justificativa do Estado português investir na área, mesmo porque todas as riquezas portuguesas e investimentos estavam no mercado do Oriente. Lembra? África, Ásia, China, grande investimento para o lado do Oriente, precisa ter uma grande justificativa para você tirar os investimentos de lá e trazer para a América. Então, o que nós temos nesse período são atividades como o extrativismo do pau-brasil, com base de escambo, com troca com os índios, né? E o estanco, que é o monopólio, a autorização que a coroa portuguesa dá
para a exploração do pau-brasil. O grande nome dessa exploração é um sujeito chamado Fernando de Noronha. Aquele da ilha, Eduardo, é aquele da ilha mesmo. As expedições guarda-costas, para mapear e defender o litoral de possível assédio estrangeiro, né? A partir de 1530, a necessidade de colonizar para não perder. E por que não perder? Porque o assédio estrangeiro de corsários é intenso, o contrabando de pau-brasil em vasto território no litoral é também intenso. O pau-brasil que era utilizado para fazer móvel e para fazer tinta na Europa, né? O comércio do Oriente começa a perder força para Portugal, e como ele começa a perder força, nesse momento, então, começa a se buscar uma alternativa para o comércio português. Busca por metais preciosos, as notícias de que a Espanha descobre metal precioso no interior da América correm, então se tem no interior da América Espanhola, pode ter na América Portuguesa, então vamos descobrir o que tem por lá. Então tudo isso começa a justificar o investimento do Estado na região. E para justamente fazer essa exploração é necessário criar um sistema produtivo. E esse sistema produtivo se dará através da agromanufatura de cana-de-açúcar, que nós vamos ver na próxima aula. Ok? Eu sou Eduardo Baez, este é o canal História Integrada Edu Baez. Inscreva-se, sininho, não deixe de ativar e dá um joinha, tá bom? Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.